já que nós estamos sujeitos à desmoralização, que é algo que sempre acontece nessas tais democracias iliberais, que nada tem de democracia. Como é que a gente coloca de novo as mãos nas rédeas do processo político e principalmente, como é que a gente faz, como é que a gente pode criar um ambiente para que a presunção de verdade, a verdade científica, não sejam solapadas e voltem a ter valor perante a opinião pública? Ou não tem remédio? Tem sim. Por isso eu escrevi o livro. Tem remédio. Olha, o Trump acabou de perder uma eleição. E aí eu acho que se encontra uma parte do caminho. Mas vamos lá. Tem vários elementos na sua pergunta, Fábio. Me permita tentar dividir em 3 pontos. Primeiro ponto. Eu acho que você mencionou um fato fundamental. Por que é que nós não devemos disputar narrativas com os bolsonaristas ou os trumpistas? Pelo que você disse. O trumpismo e o bolsonarismo, eu proponho, são máquinas de produção de fatos alternativos que geram narrativas polarizadoras que mantêm a atenção sempre no alto, e com a atenção sempre no alto, a resposta é emocional e nunca racional. Nós disputamos narrativas tentando disputá-las racionalmente. Já perdemos. Porque uma vez que há disputa de narrativas, o verdadeiro fiel da balança não é a razão, é a pura emoção. E, neste sentido, eles não terão escrúpulo algum de manipular a notícia falsa para produzir mais emoção, para produzir mais retórica do ódio, para levar a justificativa da aniquilação do inimigo. Agora, Fábio, de onde vem isto? Eu tive uma surpresa enorme na pesquisa para o livro, porque eu tentei compreender a mentalidade bolsonarista. O Bolsonaro se forma militar entre os anos de 1974 e 1977. O Estatuto Jurídico do Brasil, nesta época, está dominado pela sombra da Lei de Segurança Nacional de setembro de 1969, que é a Lei de Segurança Nacional ainda mais draconiana do que o AI-5, se você acreditar. É uma lei de 105 artigos que, pela primeira vez na história da legislação brasileira, introduz a palavra morte, não de maneira casual, mas na própria estrutura da lei. Na Lei de Segurança Nacional, a palavra morte aparece 32 vezes. Fábio, 32 vezes. Não há outro exemplo na história da legislação brasileira e talvez mundial. Dessas 32 vezes, 15 vezes é porque se prescreveu pena de morte no Brasil entre 1969 e 1978 para crimes políticos. Nós esquecemos isso. Qual é a justificativa da Lei de Segurança Nacional? É porque é preciso combater o inimigo interno. Para eliminar este inimigo interno, vale tudo, inclusive transformar uma lei num culto à morte. Dizendo isto, eu já defini a mentalidade bolsonarista. Na mentalidade bolsonarista, o outro não é um adversário, é um inimigo que deve ser eliminado. Primeiro ponto. Isso justifica a razão pela qual eles podem deturpar qualquer notícia ou manipular qualquer dado. É porque, na visão de mundo deles, eles estão lutando contra o inimigo, contra o verdadeiro mal. Contra o mal, tudo vale. É isto. É o vale tudo da política do Brasil pós-político bolsonarista. Olha, agora, eu fiquei muito assustado com... se você quer complementar, pode falar. Depois por favor. Não, por favor, Fábio. Não, o senhor me deixou muito assustado aqui, e eu sei que vai acontecer, porque a gente sente isso. Eu gostaria de saber como é que isso entra com o viés na sua pesquisa acadêmica. O senhor falou que vai voltar aí com força esse movimento golpista. O que é que está para acontecer aí, professor? Olha, se a minha análise fizer sentido, quanto mais exitoso for o bolsonarismo, e por bolsonarismo eu entendo guerra cultural, e o caso da pandemia é absolutamente revelador. No caso da pandemia, o Bolsonaro venceu a guerra cultural. O bolsonarismo triunfou. Reconheçamos, sejamos modestos. Eles são melhores do que nós em disputas de narrativas. Agora, precisamente pelo triunfo do bolsonarismo, há o colapso completo da administração pública. Quanto mais bolsonarismo há, governo Bolsonaro nunca haverá. E, de fato, não há governo. Não há governo no sentido próprio do termo. Não porque eu pertenço ao campo da esquerda democrática. É uma observação serena e objetiva. O Ministério da Educação sumiu, tomou Doril. Durante a pandemia, o Ministério da Educação não teve uma única ação voltada para os estudantes mais carentes que não têm acesso com facilidade à internet. O ministro teve a coragem de dizer que não era um problema do Ministério. O colapso total da logística do Ministério da Saúde é a comprovação mais completa
de que o triunfo do bolsonarismo leva ao fracasso completo do governo Bolsonaro. A equação é rigorosa. Agora, quanto mais fracassar o governo, mais intensa terá de ser a guerra cultural, o que apenas aumentará o colapso administrativo. O caos, neste ponto, é quase inevitável, mas não será o caos o projeto? Eu quero dizer, qual será a melhor forma de justificar um golpe de força, uma intervenção militar, se não for o próprio caos que se avizinha nessa circunstância de êxito do bolsonarismo, fracasso do governo Bolsonaro? O que nós podemos fazer, Fábio? Eu tenho uma ideia. É uma proposta, não é uma resposta, é só uma ideia. E aí, Fábio, o jornalismo, mas jornalismo de verdade, jornalismo investigativo, pode ter um papel fundamental. Porque o que nós precisamos nos próximos 20 meses é mostrar para a sociedade, com serenidade, com objetividade, esqueçamos das adjetivações. Toda vez que você adjetiva, você entrou na disputa narrativa. Com serenidade, vamos mostrar para a sociedade o fracasso e o colapso completo deste governo. E este governo somente para produzir ruína. O projeto é de exclusão total de tudo que não seja espelho. Isto não é um projeto, isto é verdadeiro governo enquanto arquitetura da destruição. Como fazê-lo? Vou dar só um exemplo, que eu não quero passar muito do horário, Fábio. Só um exemplo. O governo gastou 250 milhões para distribuir este infame kit cloroquina para todos os estados da federação. A dose individual da AstraZeneca custa 2,5 euros, o que dá mais ou menos uns 17 reais, 16, 17 reais. 250 milhões de gastos para o kit cloroquina, que o próprio presidente disse que, bom, talvez seja um placebo. Isso equivaleria aproximadamente a algo entre 15 e 17 milhões de doses de vacina. É isso que nós precisamos mostrar para a sociedade. Mostrar... Ou seja, dá para vacinar 3 a 4 vezes mais gente que já foi vacinada até agora. É isso que o senhor está falando. Então, isso, Fábio. Então, em lugar de disputar a narrativa, dizer, tratamento precoce não há, cloroquina... Dizer para a sociedade, os 250 milhões gastos para o kit cloroquina equivalem a de 15 a 17 milhões de doses. Por exemplo, o leite condensado. Rapidamente, leite condensado. Narrativa bolsonarista. A esquerda, como despreza as Forças Armadas, não quer que as Forças Armadas se alimentem bem. Essa narrativa triunfou. O que o jornalismo investigativo precisa fazer, Fábio? O que nós da sociedade precisamos fazer? Não vamos entrar nessa disputa narrativa. O Exército merece muito. As Forças Armadas, tudo. Porque são compostas por cidadãos e cidadãs brasileiros. Lancemos um projeto, Fábio. Meu leite condensado, minha vida. O ideal seria que cada brasileiro tivesse uma lata de leite condensado para fazer o seu bolo. E, ótimo. O que realmente interessa? Pergunta simples, Fábio. E veja, se houver uma série de reportagens com base nas perguntas que eu farei, o governo se desmoraliza em 6 meses. Veja, pergunta simples. Então, é legítimo comprar o leite condensado para a alimentação das Forças Armadas? É óbvio que sim. As Forças Armadas precisam ser bem alimentadas. Em qualquer país civilizado do mundo, as Forças Armadas desempenham um papel muito importante. Palmas para as Forças Armadas. 15 milhões, perfeito. A compra foi feita na loja, na fábrica da Nestlé, para baratear os custos, como geralmente ocorre? Não. Compreende-se. Uma questão de logística. Pode acontecer. Segunda pergunta. Então a compra foi feita... Não a lojinha do pastor no subsolo do setor sudoeste de Brasília também, né, professor? É isto, Fábio, é isto que eu estou dizendo. Percebe? É isso que eu estou dizendo, Fábio. Nós estamos gastando a nossa energia numa disputa na qual sempre perderemos de 7-1. Sejamos modestos e sejamos realistas. No que se refere à manipulação das redes digitais, à disputa de narrativas, os bolsonaristas estão muito à nossa frente. Vamos reconhecê-lo com modéstia. Mas nós dispomos de algo, Fábio, que eles não dispõem. Nós dispomos da serenidade de quem confia na realidade objetiva do Estado. Por exemplo, precisamos dizer para a sociedade que o fato do governo Bolsonaro ter tentado transferir os recursos do censo do IBGE para a defesa não é uma metáfora. É a imagem acabada, é um retrato, é um instantâneo do governo. Este governo despreza os dados objetivos porque ele vive da guerra cultural. Por isto, o caos será inevitável. O que nós podemos fazer? Criar linguagem, baixar a bola
tabelar com a sociedade e mostrar esses dados objetivos. Há muitos dados para serem mostrados.